pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Giro na tela e vamos à matéria. Deltan Dallagnol explica os planos na indicação de Flávio Dino. Ele fala que Dino está sendo colocado para fortalecer Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e que deve mandar prender o ex-presidente Bolsonaro e perseguir a direita, e depois voltar à política e se candidatar à presidência. Eu fiz um artigo nessa semana falando sobre uma série de razões que nos levam a rejeitar Dino para o Supremo Tribunal Federal. E nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo, e eu não vou aprofundar aqui para recomendar que todo mundo leia o artigo, eu arrumei 5 razões. Em primeiro lugar, Dino é comunista. Em segundo lugar, Dino foi um péssimo ministro da Justiça. Em terceiro lugar, Dino foi um péssimo governador do Maranhão. Os índices econômicos e de pobreza do Maranhão eram péssimos e seguiram horrendos com o governo Dino. Dino é autoritário. Ele mandou instaurar investigação até contra jornalista colega nosso da Gazeta do Povo, dizendo que teria praticado um crime de fake news. Só que não existe esse crime no Código Penal. Mais ainda, se ele for escolhido como ministro supremo e aprovado pelo Senado, ele vai ser mais um ministro a perseguir e enterrar a Lava Jato e a direita, como ele fez em relação a vários deputados que criticaram a entrada dele na favela da Maré e que tiveram contra si inquéritos instaurados a pedido de Dino. Como ele fez ao seguir aquela decisão horrenda do Toffoli que enterrou as provas do Odebrecht para mandar instaurar uma investigação contra os agentes da Lava Jato e não o Toffoli, que estava enterrando uma série de provas lícitas e legítimas. Esses são 5 motivos que eu rolei para a gente rejeitar o Dino. Mas eu queria falar que não acabam aí os motivos. Você que está nos escutando certamente tem outros em mente, mas eu vou colocar mais 5 motivos aqui. Dino vai fortalecer Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que foram os grandes indicadores de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, Dino vai ser uma mistura do autoritarismo do Alexandre de Moraes com a politização e verborragia de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes querem Flávio Dino no Supremo porque lá ele vai reforçar essa tropa de choque, não só do governo Lula, mas também desses ministros que têm vários interesses em comum. Enterrar a Operação Lava Jato, blindar a classe política de qualquer investigação, regular as redes sociais, seja por meio do projeto da censura ou por meio do próprio tribunal, prender Bolsonaro e seu entorno, esmagar os réus do 8 de janeiro e avançar pautas progressistas à esquerda, como a descriminalização do aborto e da maconha. Segundo a imprensa, alguns senadores já têm até um nome para o trio com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Seria a trinca dos infernos, segundo a imprensa divulgou. Mais um motivo, 7º motivo. O Dino ele foi delatado no acordo do Odebrecht. Tem lá as provas do Odebrecht, que o Toffoli enterrou, que, segundo a imprensa noticiou, envolve inclusive Dino. Dino foi delatado, é público, pelo delator José de Carvalho Filho, um antigo funcionário do Odebrecht. Segundo esse delator, Dino recebeu R$400 mil em 2010, quando ele ainda era deputado federal, para que ele defendesse na Câmara dos Deputados um projeto de lei que beneficiaria a Odebrecht. E para apoiar esse projeto que traria segurança jurídica para investimentos que a Odebrecht ia fazer, o Dino teria, segundo esse delator ainda, pedido não só dinheiro, mas também ajuda para sua campanha eleitoral para governador do Maranhão. O delator disse ainda que o pagamento foi efetuado, que Dino chegou mesmo a de Cuba na lista de propinas do Odebrecht. Como alguém que foi delatado na Lava Jato, independentemente de como decorreram essas investigações, a gente sabe que o Supremo enterrou muitas investigações da Lava Jato, não deu sequência, não investigou, e o Toffoli deu essa decisão que enterra tudo. Então hoje não tem mais como ir para frente essa investigação, mas como que alguém que já foi delatado na Lava Jato pode ter alguma isenção para julgar os casos dessa operação no Supremo? Ou ainda, qualquer outro caso de políticos envolvendo o combate à corrupção? Vou para a próxima razão, 8ª razão. O Dino já se envolveu em escândalos suspeitos de corrupção lá no governo do Maranhão. Isso mesmo, durante a pandemia. O governo dele torrou mais de R$9 milhões para comprar antecipadamente e com dispensa de licitação 70 respiradores que nunca foram entregues. A Controladoria Geral da União constatou que havia um superfaturamento de quase 150%
em cima do preço médio do respirador mecânico, que na época custava aí 87 mil reais, mas Dino pagou cerca de 200 mil reais por respirador. Fatos que até agora nunca foram cabalmente esclarecidos, pelo menos do que é público. Em nono lugar, o Dino pode ainda usar o Supremo, e aqui se liga com a sua pergunta, Luciana. Dino pode usar o Supremo como um trampolim para ele virar presidente. Presta atenção, Serrano, não é só o risco que você mencionou. O próprio Dino, segundo vários jornalistas escreveram, tem esse sonho de ser presidente. O sonho dele sempre foi de ser presidente e até ele largou a magistratura, o cargo de juiz federal, que ele ocupou por cerca de 12 anos, com esse objetivo de ir para a política, virar presidente. E agora, se o Senado apoiar o Dino, ele vai voltar para a magistratura. Mas saíram, como eu disse, algumas matérias dizendo que quem conhece Flávio Dino há décadas tem certeza de que mesmo no Supremo, o Flávio Dino não vai se acomodar. Ele vai seguir fazendo política. Ele vai buscar uma oportunidade de se tornar um candidato à presidência da República. E tem mais. Jornalistas apuraram que o Dino vai usar o Supremo como uma plataforma para uma militância anti-Bolsonaro, para ele se colocar como um adversário do Bolsonaro e da direita. E se ele tiver a oportunidade em 2026 ou 2030, ele pode largar o Supremo para concorrer à presidência. E é muito engraçado que a esquerda sempre atacou Sérgio Moro por ele ter prendido Lula, dizendo que ele tirou Lula da eleição para que Bolsonaro ganhasse, e depois ele foi para o ambiente político, e agora o Dino pode ser ministro do Supremo, e a esquerda vai falar a mesma coisa. Vejam que você sair da justiça para a política é uma coisa, é ok. Por quê? Porque você está levando a técnica que é demandada na política para a política. Agora, o problema é o movimento inverso. O movimento inverso não é adequado, é levar a política para a justiça. Não, a política não tem lugar na justiça. E a hipocrisia da esquerda, de ficar isso nesse momento, mostra que essa hipocrisia não tem fim. Em 10º lugar, para finalizar, o Dino vai fazer política no Supremo. Isso não é algo que a gente deva negligenciar. Está todo mundo analisando a indicação do Flávio Dino para o Lula da mesma forma. Lula indica o Dino porque ele não quer um jurista no Supremo, que vai decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Mas Dino é um político, por isso, porque ele quer mais um político na corte defendendo ele mesmo, defendendo o governo, blindando a classe política, caçando opositores, silenciando críticos, decidindo no tapetão pautas de interesse do governo, que o Lula não consegue aprovar no Congresso. Então, a minha avaliação é de que o Dino no STF vai ser mais um fator de destruição institucional para o país, de desvirtuamento do papel do Supremo, que há muito tempo vem atropelando as prerrogativas e atribuições dos outros poderes. E se essa indicação se concretizar, a gente vai ter 20 anos para reclamar. Então, em vez de reclamar 20 anos, se ele não sair antes para ser presidente da República, eu convido você para assinar o Abaixo do Senado, se você ainda não fez, está aqui, vou puxar aqui, o Abaixo do Senado está com 393 mil assinaturas, o Abaixo Assinado contra Dino no Supremo. Não deixa de assinar, está lá nas minhas redes sociais, onde você encontra, e, além disso, como o Serrão e como a Cris colocou, tem um mapa que foi feito pelo deputado Gustavo Gaia, que mostra quantos senadores estão a favor, quantos estão contra e quantos estão indefinidos. E eu estou olhando o mapa aqui na minha frente, tem 22 contra Flávio Dino, tem 15 a favor e tem 44 indefinidos. Ainda está em tempo da gente barrar Flávio Dino, da mesma forma como o Senado barrou a indicação do Defensor-Geral da União, Igor Roque, para a Defensoria Pública da União, para ser o chefe dela. Barrou em agosto. Vamos repetir essa vitória da direita, mas para isso você precisa agir. Você que está nos acompanhando. Nós precisamos atuar juntos. Vamos falar agora da polêmica da semana em Brasília, a visita da mulher de um traficante ao Ministério da Justiça com passagem paga pelo governo. Governador, mas o senhor é comunista? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, governador? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido. Ele não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador. Agora, na China, não sei. Eu realmente não conheço. O ministro da Justiça, Flávio Dino, alega que as imagens que a CPMI do 8 de janeiro pediu não existem mais por causa de uma questão contratual. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava, análise concreta da situação concreta. Esse tempo da autorregulação,
da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou, foi sepultado. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Essa foi mais uma notícia do Grupo Giro News. Muito obrigado e até a próxima.